Olá, eu sou Érica, aluna da Universidade Aberta, curso Ciências Biológicas. Estou aqui pagando a disciplina de estágio obrigatório 3 e irei falar um pouco sobre os principais biomas brasileiros. O que são biomas? Biomas são grandes estruturas ecológicas com fisionomias distintas, encontradas nos diferentes continentes, caracterizados principalmente pelos fatores climáticos, como temperatura e umidade, e formações vegetais relacionadas à latitude. Os biomas brasileiros são floresta amazônica, mata atlântica, floresta de araucária, cerrado, pampa, caatinga, floresta de cocais, pantanal mato-grossense e manguezais. Não iremos trabalhar todos nessa aula, só iremos focar em alguns deles. Com essa ilustração, a gente pode observar a localização dos biomas brasileiros. E vemos uma diversidade de biomas no nosso país. Primeiro iremos falar sobre a floresta amazônica. Localiza-se no norte do Brasil. A sua precipitação pluviométrica é superior a 1.800 milímetros por ano. Ela apresenta diversos estratos, onde essas plantas, essas árvores, possuem cerca de 30 a 40 metros de altura. As raízes geralmente são tubulares, que por apresentarem grande porte, essas raízes tubulares dão um suporte maior à sustentação da planta. Temos um exemplo, a seringueira, uma árvore bastante conhecida da região, e também temos bastantes bromélias. A região da bacia amazônica ostenta a maior variedade de aves, primatas, roedores, jacarés, sapos, insetos, lagartos e peixes de água doce de todo o planeta. Temos alguns mamíferos como onça-pintada, ariranha, preguiça, macacos. Cerca de 25% da população de primatas do globo vivem na floresta amazônica e cerca de 70 das 334 espécies de papagaio existentes estão presentes na floresta amazônica. Temos aqui um exemplo de uma epífita, uma bromélia, e algumas raízes, um exemplo de uma raiz tubular. Como falei, por ser uma planta de grande porte, precisa de uma sustentação bem resistente. Também apresenta bastantes comunidades indígenas. Cerrado. O cerrado, as árvores são peculiares. Os troncos geralmente são retorcidos, são tortos, como podemos observar nessa figura. São cobertos por uma cortiça grossa e de folhas geralmente grandes e rígidas. Muitas plantas herbáceas têm um órgão subterrâneo para armazenar água e nutrientes. Situado nos estados de Minas Gerais, Goiás, Tocantins, Mato Grosso do Sul, no oeste de São Paulo e Paraná. É um bioma estilo savana, com vegetação arbórea, formada por árvores e arbustos. O clima é geralmente quente, cerca de 26 graus Celsius, e o índice pluviométrico varia de 1.600 a 2.000 milímetros de chuva por ano, concentradas principalmente no verão. O solo ele é pobre em alguns nutrientes, em alguns minerais. E em relação à diversidade de invertebrados, os mais notáveis são os cupins, que fazem suas casinhas, como temos aí a imagem, e algumas formigas cortadeiras. O cerrado, devido a uma cortiça grossa e estruturas subterrâneas, podem ser interpretados como algumas das muitas adaptações desta vegetação a queimadas periódicas. Acredita-se que, como em muitas savanas do mundo, os ecossistemas de cerrado vêm coexistindo com o fogo desde tempos remotos, inicialmente com incêndios naturais causados por relâmpagos
e atividades vulcânicas. Mas também temos a participação do homem nesse processo de queimadas. Atualmente, a região contribui com mais de 70% da produção de carne bovina no país. É também um importante centro de produção de grãos, soja, feijão, milho, arroz. Como atividade secundária, também tem-se a produção de polpa de celulose para a indústria de papel. Agora vamos falar do terceiro bioma, que é a Caatinga. Abrange os estados do Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Sergipe, Alagoas, Bahia, Sul e leste do Piauí, norte de Minas Gerais. Possui um clima semiárido com temperaturas médias anuais entre 27 e 29 graus Celsius. Os índices pluviométricos são irregulares, variando de 250 a 1.000 milímetros por ano, né? Diferente dos biomas que a gente já falou. Esse aqui, o índice pluviométrico é bem menor. E ele é concentrado durante 3 a 5 meses no ano. Na estação da seca, a temperatura do solo é raso, pedregoso e alcalino, podendo chegar a 60 graus Celsius. Está localizado na faixa subequatorial entre a floresta amazônica e a floresta atlântica, compreendendo quase 10% da área total do território brasileiro. Nós temos uma visão da Caatinga em época de estiagem e uma visão da Caatinga em época de chuva. Podemos observar que na estiagem a vegetação é mais ressecada. Já em época de chuva, ela fica já bem mais bonita, bem mais verdosa. A vegetação da Caatinga é extremamente diversificada, proporcionando a ocorrência de espécies adaptadas à condição do ambiente. As espécies arbóreas e arbustivas apresentam folhas pequenas, caducifólia ou modificadas em espinhos. Outras com raízes superficiais para absorver o máximo de águas pluviométricas. Algumas espécies nativas da Caatinga são a barriguda, amburana, aroeira, umbu, o juazeiro, entre outros. Os rios são intermitentes, correm apenas durante o período das chuvas, tendo seus cursos interrompidos durante a estação da seca. O escoamento superficial é intenso, pois os solos são rasos e situados acima dos lajedos cristalinos. Após as chuvas, as plantas florescem e os animais reproduzem, deixando descendentes que já possuem adaptação para suportar o longo período da seca seguinte. Mesmo durante a seca, a vida animal também é rica e diversificada. Espalhado pela Caatinga, existem regiões úmidas e de solo fértil, chamados de brejo. Agora iremos falar um pouco sobre o Pantanal mato-grossense. A planície do Pantanal é considerada a maior área úmida contínua do mundo. Formada por uma grande bacia sedimentar, sua altitude varia de 75 a 100 metros acima do nível do mar. Essa bacia engloba Mato Grosso do Sul e ainda uma pequena parte do território da Bolívia e do Paraguai. A planície do Pantanal se insere na chamada Bacia Hidrográfica do Alto Paraguai, formadas por tributários do Rio Paraguai, provenientes das cabeceiras do Planalto Central do Brasil. O clima da região é o tropical semiúmido e o índice pluviométrico médio gira em torno de 1.500 milímetros por ano, onde as chuvas se concentram no período do verão. A temperatura média varia entre 17 e 23 graus Celsius, podendo atingir mínimas de 0 graus Celsius no inverno, devido às massas polares. As maiores temperaturas, que são acima de 40 graus Celsius, já foram registradas em algumas cidades, como por exemplo Cuiabá. A fauna é bastante rica e diversificada, porém, muitas espécies ameaçadas de extinção, como capivara,
tamanduá-bandeira, o veado, onça-pintada, entre outros. O tuiuiu é a ave símbolo do Pantanal e ela é muito grande, ela pode ultrapassar, quando envergada, a 2 metros, ultrapassa 2 metros. E o peixe maior que temos no Pantanal é o jaú, que atinge cerca de 1,5 metro de comprimento e até 120 quilos. Temos aí, né, a ave símbolo, que é o tuiuiu, e o veado mateiro. Abriga uma das mais ricas reservas de vida selvagem do mundo. Em alguns locais mais elevados, onde o solo não retém água, a vegetação pode apresentar a vegetação típica de caatinga, como cactos. Nas áreas que são inundadas durante cheias anuais, crescem gramíneas, formando paisagens naturais. Mata Atlântica. Os primeiros estudos e registros sobre a Mata Atlântica mostram que esta floresta cobria parte do litoral brasileiro, estendendo-se tanto na região litorânea como planaltos e serras do interior. Até 1850, essa área foi muito devastada em busca de recursos naturais, entre eles o pau-brasil, que ocorria em toda a extensão da floresta. Mineração, ciclo de cana-de-açúcar, café, pecuária, processo desordenado de ocupação, industrialização, também fizeram com que esse bioma fosse bastante reduzido. Tem um índice pluviométrico alto, que pode chegar até 3.600 milímetros por ano, devido à condensação da brisa oceânica. Esse bioma, a maioria dos rios é perene, possuindo rios de águas claras e rios de águas pretas. Em relação à fauna, uma das mais ricas em diversidade de espécies, apresenta uma das mais elevadas riquezas de aves do planeta. Também nós temos nesse bioma um processo de evolução de espécies. Nós temos aqui uma média de aves ameaçadas de extinção, cerca de 140. Nós temos cerca de 250 espécies de mamíferos, onde 55 são endêmicos, anfíbios, répteis e peixes. Atualmente, os fatores principais de degradação dessa Mata Atlântica, desse bioma, é o crescimento urbano e o consumo desordenado dos recursos naturais. Ele possui uma grande importância social, econômica e ambiental para o país, sendo que só temos uma média de 8% ainda restante da cobertura original. Então, o que tem que ser feito? Uma medida eficiente, adotado medidas de conservação, ou recuperação, incentivo para o uso sustentável. E o último bioma que nós iremos mencionar são os pampas. Esse bioma ele atinge uma área de 210 mil quilômetros quadrados, está ali pelo Rio Grande do Sul e também ultrapassa as fronteiras. O clima é subtropical, temperaturas amenas e chuvas regulares o ano todo. No verão, pode alcançar altas temperaturas de cerca de 35 graus Celsius, mas também o inverno é marcado por geadas e neves. A precipitação anual é de 1.200 milímetros e a vegetação é predominantemente herbácea, com altura variando de 10 a 50 centímetros. Agricultores e pecuaristas foram atraídos para a região devido ao seu solo fértil e condições naturais favoráveis, o que ocasionou uma desordenada expansão, gerando um acelerado desgaste do solo, iniciando um processo de desertificação em algumas áreas desse bioma. A conservação dos campos em outros tipos de uso vem transformando profundamente sua paisagem, colocando suas espécies sob ameaça de extinção. As queimadas ilegais praticadas anualmente estão entre os principais problemas que afetam esses pampas ou campos sulinos. A expansão do plantio de soja tem se destacado
intensamente e descaracterizou a paisagem. É um dos ecossistemas mais ricos em relação à biodiversidade. E podemos ver alguns animais como mico-leão dourado, macaco perego, entre outros. Obrigada.